Rogério Amaral, Entre Amigos. Oferecimento Zafari. Economizar é comprar bem. Rogério Amaral, Entre Amigos. Olá, meus amigos, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao programa Rogério Amaral Entre Amigos. É sempre uma alegria renovada saber que vocês estão aí do outro lado na minha audiência. Muito obrigado. Olha, pela primeira vez, uma companhia aérea estará voando direto de Porto Alegre para o velho continente, para a Europa. Já tivemos aqui em anos anteriores a Varig, por exemplo, voando para a Europa, voando para Paris, mais precisamente, na França, mas fazendo uma escala, né, no centro do país. Agora não. A TAP, a nossa TAP, né, TAP, Air TAP, Transportes Aéreos Portugueses, Portugal, a gente vai saber em seguida como é que se trata hoje. Mas a TAP, a partir do dia 12 de junho próximo, estará voando direto Porto Alegre-Lisboa, ou seja, ligação direta de Porto Alegre com a Europa sem escalas. E está comigo aqui para falar sobre esse e outros assuntos também, a gerente regional da TAP para a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a Maria João Lopes Vidal Haupt. Tudo bom, Maria João? Tudo como é que vai, querido? E você, tudo bem? Como é que tá, tudo Rogério? ótimo, tudo bem? Tudo bem. Tudo. Bom, eu estava aqui falando com a Maria João antes da gente começar a entrevista, que Lopes e Vidal são sobrenomes portugueses. São, não é? são. Haupt não é, mas Lopes e Vidal são sobrenomes portugueses. E eu não sabia realmente que a Maria João era nascida em Portugal. Sou nascida em Portugal, nasci em Aveiro, vim muito pequena para o Brasil, mas isso é bom porque a gente acaba levando duas pátrias no coração. Leva Portugal, que é o país de nascença, mas com certeza o Brasil está no coração também, sem sombra de dúvida. Aliás, o Brasil está no coração da TAP, não é? É verdade. Principalmente após, né, o começo, o início dessa gestão do Fernando Pinto, do Luiz da Gama Mor e outros também, que integravam a antiga diretoria, ou uma das antigas diretorias, porque hoje já não existe mais, a nossa Varig aqui. Então a TAP é meio nossa aqui também. Né? É verdade. E o grande foco hoje, a TAP é uma companhia de bandeira, é a companhia de Portugal, mas nós da TAP do Brasil temos muito orgulho de dizer que ela está em 2 continentes. E hoje nós somos, o mercado do Brasil em relação à TAP é o primeiro em volume e é um dos mais importantes em rentabilidade. Então hoje a TAP teve uma jogada digamos assim, de mercado excelente, graças também aos brasileiros que para lá foram, né? Vamos ser honestos. E o fato de o Brasil ser um continente, praticamente, nós temos uma distribuição hoje por todo o Brasil enorme, porque a TAP voa não só São Paulo e Rio de Janeiro. Nós partimos hoje, a partir do voo de Porto Alegre, vamos ter 10 destinos no Brasil para quem vem de Europa, e temos 10 origens de Brasil online, que a gente diz, que é aquele lugar de onde se voa diretamente, para a Europa. Nós temos, além de São Paulo, Rio de Janeiro, e agora teremos a partir de Porto Alegre, Recife, que já nós temos Recife, nós temos Fortaleza, nós temos Natal, nós temos Brasília, nós temos Belo Horizonte e nós temos Viracopos. É uma bela amostragem de Brasil. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Quer dizer, é mais que as empresas brasileiras. Em termos internacionais, com certeza. Voos internacionais, sem dúvida alguma. Exatamente. E é a companhia europeia hoje que mais voa para o Brasil e do Brasil para a Europa. E como é que foi, desde quando? Eu me lembro que já há algum tempo, já tem, eu acho que uns 2 anos mais ou menos, que conversando com o Mor, numa das vindas dele a Porto Alegre, ele já acalentava essa ideia, não é, de ter um voo direto de Porto Alegre para Portugal. A ideia do voo de Porto Alegre nós temos uma situação em termos de companhia. Porto Alegre é
talvez a capital, dentro daquelas mais importantes, é a capital com o trecho mais longo em termos de transporte dentro de uma outra companhia. Isso nos gera um custo grande. Então, seria uma situação de minimizar custos dentro da companhia. Outro ponto importante é a questão do Cone Sul. Sim, me permita, Maria João, porque teria que fazer a ligação com São Paulo ou Rio de Janeiro. Exatamente. Obrigatoriamente, antes através de uma outra companhia. Claro. Nós temos uma companhia que não a TAP transportando de Porto Alegre a algum ponto que a TAP opere para depois poder levar para a Europa. Então isso gera custo em termos de tarifa. E gera também algumas restrições em termos de distribuição. Muitas vezes o volume que eu tenho condições de atender dentro do meu avião não é o volume que aquela companhia pode me atender nesse trecho. Também temos esse problema. E existe a questão do Cone Sul, né, do Mercosul, que é um mercado importante para nós. Nós temos representação na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile. Então, Porto Alegre passa a trabalhar também e a nossa intenção é essa, trabalhar como um hub de distribuição para o sul da América do Sul. Entende? Então, nós conseguimos trazer de Florianópolis, nós conseguimos trazer de Curitiba, dentro de um aeroporto que não tem uma situação de sobrecarga, que hoje, por exemplo, Guarulhos significa em termos de quem vai viajar em trechos internacionais. Quer dizer, nós chegamos ao ponto de, em épocas de pico, de não haver lugar para sentar nas salas de embarque. Isso não é uma coisa que nós esperamos que aconteça em Porto Alegre. Então, por todas essas questões e porque há efetivamente um mercado muito grande, o mercado de Europa da área sul é compatível com o terceiro ou quarto lugar no Brasil. Maria João, me explica um pouco melhor essa questão, quando você fala que não deve ter essa superlotação no aeroporto em Porto Alegre, não é? E a gente ouve falar muito sobre a condição do nosso terminal de passageiros aqui, que já estaria essa situação exaurida. Mas Porto Alegre ainda não está como estaria, por exemplo, como já está efetivamente São Paulo, tanto Guarulhos quanto Congonhas. Não é o caso de Congonhas, mas enfim, também acontece isso. E existe uma planificação da própria Infraero de que vão aumentar o terminal. Já estão trabalhando com o terminal antigo. Algumas companhias que antes estavam no terminal principal já foram transferidas para o segundo terminal. Então imaginamos que paulatinamente isso vá se adequar e a gente tenha condições de que o aeroporto absorva toda essa demanda. E a TAP também teve muito cuidado nos horários em que vai chegar a Porto Alegre e sair de Porto Alegre, porque nós teremos uma situação de chegar no meio da tarde, podendo distribuir para todas as cidades que nós queremos, porque na realidade o intuito não é só Porto Alegre, mas é interior do estado, os outros estados da região sul e a distribuição para os países de Mercosul. Então nós temos condições de adequar as conexões para esses destinos finais dos passageiros, num horário em que o aeroporto ainda apresenta condições de atendimento confortáveis, e o momento que nós saímos de Porto Alegre já é um final de noite, porque nós vamos sair entre 19h40 e 21h40. Quantos voos são? 4 frequências semanais. 4 frequências semanais. Nós vamos operar às segundas-feiras, às quartas, aos sábados e aos domingos. Porque menos de 4 nós não podemos ter visando o tráfego corporativo, que também é uma composição importante do voo. Mas a expectativa já é de que se aumente essas frequências, não é? Mas com certeza. Não, existe uma planificação para que, dependendo da resposta do mercado a esse fator de ocupação média do voo, de que isso se amplifique, sim, com certeza. Esse é o intuito sempre. Sem dúvida alguma. Estou conversando aqui com a Maria João Halpe, que é a gerente regional da TAP. Aliás, como é que ficou a sigla TAP? É TAP, porque na realidade nós temos uma razão social que é Transportes Aéreos Portugueses. Isso.
E hoje o nosso nome fantasia é TAP, é a referência que nós fazemos. Não é AirTAP? Não, não. TAP, o AirTAP foi retirado quando nós trocamos em 2005. Nós fizemos uma nova programação visual. Então, toda a TAP, em termos visuais, uniformes, pintura dos aviões, foi toda repaginada. E a partir disso, nós passamos a nos denominar TAP, simplesmente. Muito bem. Eu vou continuar conversando depois com a Maria João. Eu quero saber um pouco mais da trajetória dela dentro da aviação, não é? Porque ela já tem uma larga experiência de outras companhias também em que ela trabalhou. Eu quero lembrar para vocês que o restaurante Al Dente continua com a promoção de menus degustação. Aliás, são 2 novos menus degustação, onde você tem a oportunidade de apreciar mais de um prato no menu degustação, em porções adequadas, evidentemente. Então, se você, de segunda a quinta-feira, for no Al Dente e pedir 2 menus degustação, você vai pagar um só. O outro é um presente do Al Dente para você. Restaurante Al Dente fica na Mata Bacelar 210, esquina com a Marilã, ambiente climatizado, segurança, manobrista, e você pode fazer as reservas no Al Dente pelo telefone 3343-1841. Rogério Amaral, Entre Amigos. Você quer um carro zero? Pode ser um compacto premium super completo? Ou você prefere um sedã com muito conforto, tecnologia e desempenho? Quem sabe um campeão em design? Ou um carrão que é muito mais do que você espera? Com certeza você quer um Kia da Sun Motors. Só na Sun Motors você encontra atendimento diferenciado e sempre as melhores negociações. Kia Sun Motors, na Ipiranga 7110. Pra mim, Economizar é comprar Bem bonito, bem suculenta, bem cheirosa, bem rapidinho. pra mim, economizar, economizar é comprar. bem graúda, Bem saudável. bem assados. Bem divertido! Bem. Rogério Amaral, Entre Amigos. Estou conversando aqui com a Maria João Halpe, ou Maria João Lopes Vidal Halpe. Não vamos esquecer os sobrenomes portugueses, já que ela é nascida em Portugal, no Aveiro, e são sobrenomes portugueses, não é? E ela é gerente regional da TAP, aqui para a região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Falamos bastante já sobre esse voo da TAP que parte, o primeiro voo dia 12 de junho, Dia 12 de junho de é o Porto voo Alegre. Aliás, inaugural. o voo vai chegar aqui já com uma comitiva, né? Chega aqui com o governador, com o prefeito de Porto Alegre, mas com os diretores da TAP, com o Fernando Pinto, com o Luiz Mor. E assim, é importante que eles cheguem porque estão trazendo voo. E na realidade o que nós esperamos é que seja um momento bastante bonito, porque normalmente a TAP, quando chega a alguma cidade pela primeira vez, nós sempre fazemos o batismo do voo. Então é importante que eles participem disso, é muito lúdico, é muito especial para quem trabalha nisso, é uma tradição inclusive. É importante que se faça, então pensamos que a chegada deles com o voo seria a maneira de trazer, uma simbologia de trazer o voo para Porto Alegre. Sem dúvida alguma. Vai ser uma grande festa no aeroporto Salgado Filho, eu não tenho dúvidas a respeito disso. Mas, Maria João, aliás, o teu nome é uma composição muito usada em Portugal. Muito, né? Não é nada comum aqui, mas em Portugal é um nome... Ao contrário, o masculino, o homem João Maria, também é uma composição usada, é uma característica bem portuguesa essa. É verdade. Tu sempre atuaste na aviação? Na realidade, quando eu comecei a trabalhar, sim. Foi por acaso, porque como eu fazia faculdade pela manhã, eu precisava de um emprego que fosse part-time. E naquela altura, o que eu consegui foi como recepcionista no aeroporto. Na antiga VASP, né? Entrei para a VASP, aeroporto. Então era a maneira que eu podia estudar e trabalhar ao mesmo tempo, que era um período difícil em termos de composição de trabalho e estudo.
E... Aliás, me permita, Maria João, como foi o teu primeiro emprego, a primeira companhia aérea que tu trabalhaste? Deve dar uma dor hoje ver as imagens dos aviões, né, sendo canibalizados lá no aeroporto de Congonhas, lá, não é? E depois porque, na realidade, uma companhia aérea, a gente que trabalha dentro sabe que o quanto de esforço das pessoas que trabalham nela, como é um setor que demanda investimento, e é uma grande pena ver tanto dinheiro. Quer dizer, um avião é um produto de trabalho caríssimo, né? Então, assim, é realmente uma grande pena, porque principalmente porque eu entrei na VASP no momento em que ela estava ainda querendo se tornar uma grande companhia, porque a VASP teve esse movimento. Eu fui das primeiras turmas que fez tarifa internacional. A primeira operação internacional da VASP, eu trabalhava na VASP ainda. VASP era primordialmente uma companhia doméstica, de voos domésticos. A partir de um determinado momento, ela passa a operar para Aruba. Trabalhava na VASP, assistia a isso. Foi feito, inclusive, o coquetel de lançamento aqui onde a gente está fazendo a entrevista. Então, aqui no Everest? Foi no Everest. É mesmo? O lançamento para o trader, que a gente diz para o mercado, da frequência de Aruba, foi feito um coquetel aqui no Hotel Everest. Então, é o mesmo sentimento que a gente tem em relação à Varig, por exemplo, né? Quando a gente ainda vê logotipia, vê algumas coisas, né? Recorda na internet. Mesmo para quem está em outra companhia. As pessoas às vezes perguntavam, passageiros, inclusive, eu já tinha voltado para a TAP quando a Varig acabou, e as pessoas diziam, mas para vocês vai ser bom. Não é bom nunca para ninguém, porque as companhias entre si, por mais que haja competição, existe também uma parceria muito grande. Sim. E a atuação de uma e de outra se sobrepõe de uma maneira muito tranquila. Não, e para o mercado é sempre um mercado ampliado. Claro, exatamente. Nunca vai ser bom se reduzir mercado de trabalho. Não, e competição é uma coisa que melhora para todo mundo, para quem está dando o serviço, para quem percebe o serviço. Quer dizer, competição é salutar, sempre é salutar. A concorrência é importante. Muito, a concorrência sempre. te faz crescer. Não tem dúvida alguma a respeito disso. E por mais que, né, tente-se dizer que a Varig tem uma continuidade, né, com outra companhia, com outro nome, na realidade não tem comparação, né? Mas quem trabalha no turismo pensa que existe um legado, uma conotação dentro daquele nome que em algum momento eu até imagino que vá florescer novamente. Eu acho que também existe espaço para isso e, sinceramente, torço para que isso aconteça. Aliás, a ideia inicial, me parece, era do governo português reaquecer a companhia, né, capitalizar e tudo mais, em termos de reestrutura da empresa, e vender, privatizar, não era isso inicialmente? A tendência, paulatinamente, deve ser essa. Não existe ainda nada concreto, não existe nada oficial, mas paulatinamente esse deve ser um processo natural a acontecer. Não sabemos em que data, em que ritmo. Mas se imaginava que já fosse feito isso anteriormente até, não é? Mas aí os resultados parecem, né, que melhoraram consideravelmente, não é, Maria João? Na realidade nós vimos assim, claro que companhia aérea é sempre um setor de fortes emoções. Cinza vulcânica, terremoto, nós temos todas esses fatores exógenos à nossa ação externos, direta, né, que não tem como controlar, e tudo isso impacta disso, positivo ou negativamente. Mas assim, nós vimos de um ano muito bom. A TAP foi um ano em que, apesar de tudo isso, nós tivemos lucro operacional, isso é muito importante. E claro, a TAP precisa, é uma coisa que é dita sempre, a TAP precisa se capitalizar. Para aumentar o seu mercado, ela precisa se capitalizar, e a capitalização deve passar por um processo de privatização, mais cedo ou mais tarde. Muito bem.
Eu quero conversar mais com a Maria João a respeito da trajetória dela e também de outras empresas nas quais ela trabalhou, que tinham representação aqui em Porto Alegre, que eu não sei se ainda continuam tendo, né? Mas isso é em seguida, logo depois do nosso intervalo. Mas quero lembrar para vocês que a Lorde, a loja do Homem Elegante, ali no Shopping Iguatemi, piso João Vale, junto à escadaria, a Lorde ainda tem alguma coisa da coleção de verão. Não é muito, já terminamos o verão, né? Se bem que esse outono aí continua relativamente quente, mas a Lorde você tem lá, vai encontrar peças com até 80% de desconto da coleção de verão. Nos trajes, aí sim, você tem uma linha completa de trajes com 20% de desconto em toda a coleção. E ainda nas calças, as calças jeans, sarja, canelada, exceção as de inverno, né? Lã e veludo, mas toda a linha de calças jeans, sarja canelada, você tem por R$ 99,00 apenas na Lorde. Lorde, Shopping Iguatemi, a loja do Homem Elegante. Rogério Amaral, Entre Amigos. Se você quer um compacto premium completo, você quer um Kia Picanto. Agora, se você quer atendimento personalizado e a melhor negociação, só na Kia Sun Motors na Ipiranga 7110. Pra mim, Economizar é comprar. Bem bonito, bem suculenta, bem cheirosa. Bem rapidinho. pra mim, economizar, Economizar é comprar. bem graúda, Bem saudável. bem assados. Bem, Rogério Amaral, Entre Amigos. Estou conversando no programa de hoje com a Maria João Halpe, que é a gerente regional da TAP, aqui em Porto Alegre, para a região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Por ocasião que nós teremos no próximo dia 12 de junho, o voo inaugural ligando Porto Alegre, Lisboa, direto, Porto Alegre, à Europa, no dia 12 de junho, a partir de 12 de junho. Não precisa mais fazer escala, só embarcar num voo da TAP, 4 frequências semanais, por enquanto, porque depois a TAP vai aumentar com certeza, e depois já sai daqui de noite. Sai daqui e de noite acorda lá entre 19h40 e 21h40 Portugal. e chega em Portugal de manhã, pegando depois, ou ficando em Portugal, ou pegando conexões. Desce em Lisboa. Desce em Lisboa, desembarca em Lisboa, se fica em Portugal, desce ali, ou em conexões para 50 destinos Esse mesmo europeus. voo não vai para o Porto, por exemplo? Não, Aí necessariamente ele faz vai uma ter que conexão. fazer conexão, exatamente. Por falar em conexão, e as tuas conexões de companhia? Depois que tu saísse da VASP... Depois da VASP eu fui para a KLM, que tinha escritório próprio em Porto Alegre. Naquela altura Porto Alegre era uma cidade... A holandesa KLM. Exatamente, Royal Dutch Airlines. E fiquei lá por 10 meses e veio então, coincidentemente, não pelo fato de ser portuguesa, nada a ver com a origem, mas porque já trabalhava em companhia aérea, veio o convite para trabalhar na TAP. Então, em novembro de 90, eu passo a trabalhar na TAP, depois passo para a área de promoção, primeiro como agente de vendas, depois a área de promoção. Permaneço nessa primeira fase de TAP, permaneço 6 anos. Saio para uma empresa americana de tecnologia. Me permita, tu trabalhasse então com a dona Eva nesse período? Exatamente, era minha gerente preferida. Dona Eva... Qual é a pronúncia correta do Eva sobrenome? Böger. Böger, Normalmente é Eva Boeger, pronto. Essa sim, genuinamente alemã. E a dona Eva, em 96 eu saio, vou para uma empresa de tecnologia e algum tempo depois a Eva decide se aposentar e a gente começa a negociar e eu volto então para a TAP. Passo por um processo de seleção, de escolha, mas volto para a TAP então aí já na gestão. Exatamente, como gerente. Já na gestão, eles em 2000, outubro de 2000, eu volto para a TAP em setembro de 2004. Nesse voo inaugural, você vai chegar ou vai sair?
Nenhum nem outro. Alguém tem que ficar para trabalhar. Você vai vender o voo. Eu vou encher aquele voo. E depois vou ter todos os outros voos para encher, então não dá para embarcar nem para voltar. Tá certo. Não, mas aí eu vou te convidar o seguinte, o voo que a gente fizer, vai ter um voo com a imprensa, com certeza mais adiante. Aliás, eu conversei com a Beth Sefrin hoje a respeito disso, né? Então isso com certeza está na programação, porque sempre foi uma cultura, claro, não é? De se fazer isso. E aí, inclusive, né, tem a confraria dos portugueses aqui, a confraria do restaurante Casa de Portugal, né, da qual eu, né, com muita honra, faço parte, apesar de ser como é que eu falei? Um português falso? Não? Falsificado. Falsificado. Não é falsificado. Porque não, a minha origem familiar é portuguesa, né? Amaral é português e Bastos Pinheiro, por parte de mãe, é mais português ainda. Sem sombra de dúvida. Mas eu falo isso porque eu brinco sempre com o Joaquim Amaral, do restaurante Casa de Portugal, que é o meu parente original, porque ele é Amaral nascido no Porto, né? Eu sou dos Amaral dos Açores, então eu já estava saindo um pouco de Portugal ali. Mas tudo bem. E essa confraria, inclusive, está planejando, né, fazer um grupo para... Aí vamos pedir desconto aí para grupo. Sempre tem desconto para grupo. Nós temos, por exemplo, no primeiro voo já temos 2 grupos confirmados. Fizeram questão de reservar no voo inaugural. Nós ainda vamos conseguir, eu acho, os lugarzinhos aí para esse grupo nesse primeiro voo aí. Né? Vamos conversar depois sobre isso. Maria João Lopes Vidal Haupt, muito obrigado. Cumprimentos pela tua trajetória, não apenas na TAP, mas dentro, né, da tua atividade profissional na aviação comercial, e com certeza esse voo inaugural vai ser festivo na chegada, festivo na saída, e nós teremos depois muita demanda também para esse voo direto, porque realmente era uma ligação que estava fazendo falta, Porto Alegre com a Europa. A TAP teve esse cuidado, a TAP teve essa visão, e o que a gente quer é que realmente dê certo. A gente traz um produto diferenciado, um produto mais confortável, e a nossa expectativa é que o mercado reaja positivamente a essa colocação. Com certeza. Maria João, beijo, querida. Obrigada. Prazer. Rogério, muito obrigada. Cumprimentos pela tua trajetória, pelo teu trabalho. Obrigada, obrigada por tudo. Para vocês, uma ótima semana e até o próximo programa. Rogério Amaral, Entre Amigos. Oferecimento Zafari. Economizar é comprar bem.